Boa noite a todos. Meu nome é Gabriel Augusto e agora eu irei dar uma breve introdução sobre o que seria insuficiência renal e quais são as suas ligações com o nosso paciente do caso clínico que possui uma síndrome metabólica. Pois bem, o que seria uma insuficiência renal? A insuficiência renal nada mais é do que a perda das funções dos rins, que podem ser aguda ou crônica, e as causas dessa doença são várias. Os rins tornam-se incapazes de proceder à eliminação de certos resíduos que são produzidos pelo organismo, né? E no caso da insuficiência renal crônica, ela torna-se avançada quando a porcentagem de rim funcional é inferior aos 20%. E muitas vezes é nessa fase que surgem os primeiros sintomas. Também as alterações do equilíbrio dos eletrólitos ou ácido-base, assim como a acumulação de produtos residuais, são fortes indicadores da insuficiência renal. E diferenciando uma insuficiência renal aguda para a crônica, no primeiro caso, essa doença seria a perda rápida da função renal, que pode ser recuperada no espaço de poucas semanas do ocorrido. As suas causas devem ser a desidratação, intoxicações, traumatismos, medicamentos e algumas outras doenças que também podem causar. Dependendo da gravidade, e porque a vida não é possível sem os rins, pode ser necessário até fazer uma diálise. Já a insuficiência renal crônica seria a perda lenta e progressiva, sendo que ela é irreversível para o retorno das funções renais. Também é nessa fase que se aconselha que os doentes portadores iniciem um caminho pessoal, né, para ir se preparando para a diálise, né, já que é inevitável a sua realização. E a doença renal crônica é uma patologia progressiva, né, uma elevada taxa de mortalidade que ameaça tornar-se um grave problema de saúde pública, com implicações sérias no Serviço Nacional de Saúde. E quais são as doenças que podem provocar uma insuficiência renal crônica, né? Dentre elas temos várias patologias que podem ser precursoras dessa doença. Dentre estão a glomerulonefrite, que seria a inflamação do glomérulo, parte funcional de um rim, a pielonefrite, que é a infecção de todo o trato urinário, os rins policísticos, né? A diabetes, a própria diabetes mellitus, que é uma das maiores precursoras, né, da insuficiência renal crônica, e a hipertensão arterial. E nesse slide temos uma análise histológica, né, de um glomérulo com a glomerulonefrite, né, um glomérulo inflamado, e na segunda imagem, né, um glomérulo normal, que mantém-se em sua conformidade normal, diferentemente do outro na qual está todo inflamado. Os sinais da doença renal, eles aparecem gradualmente, podendo nem ser notado o seu início, né? Mas se a função renal é inferior a 50%, podem surgir sintomas, né? Como a menor produção de urina, uma necessidade frequente de urinar, inchaço nas mãos, nas pernas, em torno dos olhos, também uma falta de ar, dificuldades em dormir, perda do apetite também, náuseas, vômitos e a própria hipertensão, né? Além de sensação de calafrio, frio intenso e fadiga. O diagnóstico de uma insuficiência renal ele é feito pela demonstração da elevação dos níveis de creatinina e ureia no sangue e pela evidência da existência de rins pequenos e com perda de diferenciação córtico-medular em uma ecografia renal, né? Mas, porém, há duas exceções para essa característica: a nefropatia diabética e a amiloidose, que ambas apresentam geralmente rins de tamanho normal. E ainda a propósito de sinais ecográficos para a doença renal, a presença de rins assimétricos apontam para uma das seguintes causas, né, que seria a agenesia renal, a pielonefrite crônica
e a nefropatia isquêmica, por estenose da artéria renal unilateral, né, que é um tipo de patologia. E outros sinais vão ajudar a distinguir essas situações. Acessoriamente, o sedimento urinário pode mostrar também cilindros hialinogranulosos largos, né? No sedimento urinário, ali numa análise urinária, pode conter a presença desses cilindros. E a presença de anemia pode ajudar a distingui-la entre uma insuficiência renal aguda ou crônica, embora algumas dessas causas da crônica possam cursar com a própria anemia, né? E a presença do hiperparatiroidismo, né? É outra marca da cronicidade de uma insuficiência renal. Outra forma de diagnóstico é a creatinina plasmática, que muitas vezes a gente pode encontrar por nome de creatinemia, da qual é a análise que mais frequentemente usamos para avaliar a função renal, mas ela é passível a erro, né? Sendo que ela é dependente da massa muscular do doente, que aumenta desproporcionadamente a queda da função renal na rabdomiólise e está falsamente baixa nas situações de icterícia, né, e por interferência com a técnica. E por esse motivo é preferível utilizar a depuração da creatinina, né, o clearance da creatinina, que nos permite comparar a creatinina urinária com a plasmática e concluir qual é o volume de plasma que na unidade de tempo é depurado de toda a sua creatinina. A sua avaliação pelo método clássico, ela carece de uma colheita de urina de 24 horas, sendo por isso sujeita a erros, pelo que atualmente são mais utilizadas fórmulas válidas, sendo a mais importante as de Crocroft-Gault, né, cuja utilização se faz com uma simples máquina de calcular. Esse clearance da creatinina numa pessoa normal, saudável, é de 100 a 140 ml por minuto. Isso significa que cerca de 10% do sangue que passa pelos rins, aproximadamente 1.200 ml por minuto, são completamente livres de creatinina. Isso diminui com a idade, pode sofrer uma redução de 50% aos 70 anos de idade. E também temos um terceiro método de diagnóstico, que é a taxa de filtração glomerular. Esse método ele é mais comum para estudar a função renal e a gente precisa calcular a taxa de filtração glomerular, né? O próprio nome já diz. Na prática, a urina produzida durante um período de 24 horas é colhida e o volume total e a concentração da creatinina são analisados. E durante esse período de colheita da amostra, também é colhido uma amostra de sangue e é analisada a concentração no plasma. E nesse slide temos um gráfico, né, na qual mostra os estágios da doença renal crônica, né, que com o cálculo da taxa de filtração glomerular é possível determinar a fase da insuficiência renal crônica, sendo que no primeiro estágio a taxa de filtração glomerular ela é maior ou igual a 90, na qual a função renal ela ainda se mantém normal ou alta. Já no estágio 2, a taxa de filtração glomerular está entre 60 e 89, com a função renal ligeiramente reduzida, né? Já começa a cair a função renal. E no estágio 3, ela permanece entre 45 e 69, mantendo a função renal ligeiramente reduzida. A 3B, que tem como taxa de filtração glomerular entre 30 e 44, né, mostrando que ela está gravemente reduzida, já está se elevando o risco. E o estágio 4, na qual a taxa de filtração glomerular se mantém entre 15 e 29, onde a função está gravemente reduzida, né, já está quase no pico. E no último, né, a taxa de filtração glomerular está menor que 15,
que está indicando que a função renal está completamente comprometida, né, que realmente indica uma insuficiência renal. O rim, a função renal está bem reduzida e é até necessário uma diálise. Na parte de tratamento, né, ele consiste em algumas etapas, nas quais algumas são simultâneas. E após o diagnóstico, cumpre iniciar medidas protetoras renais, com o objetivo de prevenir a evolução da deterioração da função renal. E tem aqui uma particular importância o controle da doença causadora da insuficiência renal. As medidas gerais de proteção incluem a cardiovascular, que mantém a restrição de sal, o tratamento da deslipidemia, a suspensão do tabagismo, e para o controle da hipertensão estão geralmente indicados, né, na parte farmacológica, desde que não provoquem a hipotensão, os fármacos do sistema renina-angiotensina, dado que ao provocarem a dilatação da arteríola eferente, eles reduzem a pressão intraglomerular. Durante a evolução da insuficiência renal crônica, particularmente a partir do estágio 3, vão surgir umas complicações que vão carecer de tratamento, sendo que a anemia pode ser tratada com a eritropoetina e ferro. Ao surgir doença óssea, vão ser usados quelantes do fósforo, do cálcio e da vitamina D. Com acidose metabólica, você vai tratar com bicarbonato de sódio por via oral. E a hipertensão pode requerer associação de fármacos. E a diminuição da capacidade de excreção da água, ela vai poder ser utilizada diuréticos de alça, os quais eles vão ajudar a baixar a hipertensão também. E quando se torna evidente de que logo será necessário substituir a função renal, devem ser apresentadas aos doentes alternativas como a hemodiálise, a diálise peritoneal e o transplante renal. E em função da escolha ou na ausência dela, né, da mais adequada, deve o doente ser preparado para a técnica, né, que através da construção do acesso vascular para fazer a hemodiálise, né, que são as fístulas de Bresch-Schmino, elas apresentam uma maior sobrevida e são as que menos complicações dão. Ou colocar o catéter intraperitoneal para a realização da diálise, né, que é o catéter de Chenkov. E, se possível, o doente deve ser referenciado para um centro de transplante renal, que será especializado se existir a possibilidade de um doador vivo de rim. E há 4 situações que requerem diálise urgente, em situações de hipercalemia, pericardite uremática, urêmica, uma acidose metabólica, não compensável, edema agudo do pulmão por perda de capacidade de excreção de água. E em relação aos outros sinais e sintomas, a decisão de iniciar a substituição da função do rim decorre da percepção de que já não é mais possível tratá-las com medicamentos, pois apesar de crescentes doses dos fármacos, os sintomas não passam, o doente está cada vez mais fraco e sua capacidade física vai deteriorando com o passar do tempo. E nesse slide podemos ver 3 imagens, né, que mostram como é feito o tratamento para insuficiência renal. Na imagem 1, né, são as fístulas que dão acesso vascular para realizar a hemodiálise. Na figura 2, são os locais de inserção vistos na parte externa do antebraço. E na 3 são os catéteres para realização da diálise peritoneal. Como prevenção, em alguns casos, podemos prevenir essa doença. A insuficiência renal aguda, por exemplo, é muitas vezes difícil de prevenir ou até evitá-la, mas podemos reduzir o risco e cuidar dos nossos rins. Para isso, devemos tomar os medicamentos conforme as instruções médicas, sem mudar as doses ou quantidades ingeridas, manter o tratamento para qualquer condição que aumente o risco da insuficiência renal aguda,
tais como a diabetes, a principal precursora, ou até a hipertensão. E manter, além disso, um estilo de vida saudável. Ser ativo, tendo uma dieta equilibrada, beber com moderação, não fumar, entre outras formas. Por fim, qual é a relação da insuficiência renal com a condição patológica do paciente do nosso caso clínico, né? Temos que a obesidade visceral ela está frequentemente associada com uma síndrome metabólica, ao diabetes mellitus tipo 2 e à hipertensão arterial, que são as principais causas da doença renal crônica no mundo todo. As alterações funcionais renais em obesos elas são precoces e caracterizadas pelo aumento do fluxo plasmático renal, hiperfiltração glomerular e o aumento da reabsorção tubular de sódio. Além disso, a resistência insulínica, a inflamação e a lipotoxicidade, elas parecem estar envolvidas na lesão renal associada à obesidade e à síndrome metabólica, na qual o nosso paciente contém, né? E o melhor entendimento dos mecanismos envolvidos na gênese da lesão renal em pacientes com síndrome metabólica em fase anterior ao aparecimento de diabetes mellitus possibilita um diagnóstico mais precoce das nefropatias relacionadas à obesidade e dessa forma facilitando a implementação de medidas de prevenção da doença renal crônica em indivíduos desse grupo. E no caso de pacientes relacionado, no caso do paciente relacionado no nosso caso clínico, o mesmo apresenta uma síndrome metabólica, condição na qual eleva muito a probabilidade de uma evolução para a doença renal. E o mesmo pode ter desenvolvido uma insuficiência renal crônica devido às complicações já existentes, pois o mesmo indivíduo apresentava diabetes mellitus há 18 anos e sua pressão arterial era descompensada, e além dos exames e marcadores de lesão renal estarem completamente alterados, como é o caso da creatinina, que se mantinha a 6,2 mg por decilitro, a ureia a 1,59 mg por decilitro e o clearance de creatinina, que se constatou 8,1 ml quilo por minuto, e por apresentar grande quantidade de proteínas no exame químico e ter a urina espumosa por 3 anos, né, por estar falando isso, relatando isso. Logo, o mesmo paciente, né, esse paciente do caso clínico, ele foi encaminhado para fazer a realização da fístula arteríola venosa, né, aquela no antebraço, como eu mostrei na figura, para realizar o tratamento dialítico. E a inserção desse paciente também foi feita em uma lista de transplante renal, já que o mesmo, né, possui uma insuficiência renal crônica que é claramente evidenciada no nosso caso clínico. E é isso, pessoal.